Oi, você tá no Nara Atelier de Bonecas e hoje eu vou mostrar alguns detalhes do passo a passo dessa bonequinha aqui. Já tem vídeo aqui no canal mostrando o passo a passo desse corpinho. Eu vou deixar todos os links disponíveis aqui na descrição desse vídeo. Tanto o vídeo da calcinha que já foi postado, como o vídeo dos sapatos também. Então, tudo isso vai estar aqui na descrição, inclusive os links para você baixar todos os moldes gratuitamente para você fazer essa boneca. Vou ensinar também como fazer esses olhos. Usei apenas um botão para poder fazer o molde e os riscos iniciais para esse olho. Acredite se quiser, com um botãozinho simples você consegue fazer esse olho e outros detalhes que eu vou dar sobre essa técnica para deixar o olhar bem bonitinho. Você vai poder fazer da cor que quiser. Então fica comigo até o final do vídeo, garanto que vale a pena. Não esqueça de se inscrever no canal, de deixar o seu like, que isso me ajuda muito, e ativar o sininho de notificações. E agora vamos ao passo a passo dessa fofinha. Bom, para fazer o vestido, o processo é bem simples. Então, você vai ter o molde do busto, dessa parte aqui de trás do vestido, da parte da frente e o da gola, tá? Aqui, ó, muito simples. Dobra o tecido, coloca direito com direito, pega o molde, coloca sobre o tecido, risca e costura em cima do risco, tá? Sempre com retrocesso no começo e no final e deixando uma abertura para desvirar. Aqui eu já desvirei para adiantar, mas o processo é o mesmo. Então, aqui a única diferença é que nessa parte, que vai ser a parte da frente do vestido, você vai fazer o seguinte: antes de costurar, você vai riscar usando o molde da gola, coloca o tecido direito com direito. Eu fiz aqui na cor rosa, mas aí, olha, porque eu adiantei essa parte, pensei que tava gravando e não tava, então daí eu já tinha costurado, enfim, por isso que eu tô mostrando aqui nesse outro tecido. Você pega o molde da gola, dobra o tecido direito com direito, coloca o molde, risca e depois você espelha o molde. Você só vira pro outro lado e risca novamente, e vai ficar assim. Na hora de costurar, aí o que é que você faz? Inicia a costura aqui, com retrocesso, segue em cima do risco e termina aqui com retrocesso novamente, deixando essa abertura aqui para desvirar, tá? E antes de desvirar, dá uns piques aqui, ó, com a tesoura, eu já fiz, aqui no meio também, aqui nessa parte arredondada, é para não ficar repuxando e depois quando você desvira e passa o ferro, fica bem bonitinho. E aí, foi o que eu fiz. Depois que eu desvirei, passei o ferro, aí sim, eu encaixei nessa parte da frente do vestido. Coloquei o tecido direito com direito, posicionei entre eles a gola, tá? Aqui em cima, alfinetei e aí sim eu fiz aquela costura aqui na parte da base do busto. Com retrocesso no começo e no final, aqui, deixando essa abertura para desvirar. E a gola ficou costurada, tá? Acho que dá pra ver mais ou menos a marcação onde ela tá, ó. Bem simples, gente, é só encaixar a gola aqui entre um tecido e outro. Essa é a parte da frente do vestido, essa é a de trás. Então, aqui é bem simples também, só que a diferença é que nessa vai ter a gola aqui entre um tecido e outro. Depois, dá uns piques também aqui com a tesoura, pra ficar tudo bem bonitinho nos cantinhos. E aí, é só desvirar, gente. É bem fácil. E vai ficar uma gola bem fofinha. Depois passo o ferro novamente para deixar tudo bem arrumado. E aí é só deixar essas duas partes do vestido já prontas. Vai desvirando. Aqui e aqui também. Depois você pega até um cabo de um pincel ou a caneta, um lápis, enfim, para ir ajeitando esses cantinhos. Então aqui depois eu vou passar o ferro, vou ajeitar esses cantinhos pra gente montar. Mas antes, eu quero explicar como vai ser a parte de baixo do vestido, que também é simples. Quem me acompanha sabe que eu faço bastante vestido dessa forma. Mas pra quem tá chegando, é bom explicar, né? Então, ó, desvirei, ficou assim a gola, olha que fofa, né? E agora, na parte de baixo, você vai fazer o seguinte. Vai escolher a estampa que mais agradar, vai cortar
duas faixas de tecido, medindo 12,5 centímetros por 35 centímetros, tá? Então, faz isso 2 vezes, faz a costurinha de cima, faz a costura de baixo, né, a bainha, tudo certinho. E aí, você vem e costura um bico rendado da sua preferência. Eu aproveitei e fiz uma costura decorativa aqui em cima, só para dar um charme. Então, é só olhar na sua máquina se tem algum ponto decorativo bonito que vale a pena você colocar aqui. Pode usar cianinha, enfim, a criatividade é sua e aí você faz do jeito que achar melhor. Eu fiz esse ponto decorativo aqui em cima. E aí, depois dessas costuras, você vem aqui em cima, faz uma costura com um ponto bem grande da máquina, bem largo mesmo. E sem dar retrocesso, você vai costurar até o final da faixa de tecido. Depois que você costurar, sem retrocesso no começo e no final, tá? Aí sim, você puxa o fio daqui de trás, né, do avesso, puxa uma das linhas e vai franzindo, tá? Vai franzindo até ficar na mesma medida aqui do busto, entendeu? Então, depois que tiver tudo franzido assim, ó, dessa forma, dá um nozinho nas pontas, para não ficar saindo do lugar. E aí, é só você colocar direito com direito aqui, alinha a essa base do busto, coloca alfinetes para ficar tudo bem certinho, e aí faz uma costura com retrocesso no começo e no final. Coloca os alfinetes que isso ajuda e vai ficar assim, ó, como esse aqui. Ó, coloquei direito com direito, alfinetei, fiz uma costura e depois quando você vira fica assim, tá? Bem fofinho, né? Então, vou fazer isso com essa parte e aí eu volto pra gente poder montar aqui o nosso vestido e costurar. Aqui, gente, já tá costurado. E agora, é só você colocar direito com direito, alfinetar tudo. Pra fazer a costura em cada lateral. Coloca bastante alfinetes para não sair do lugar. Se certifica de que as costuras estão se encontrando aqui para ficar tudo bem alinhado. E aí, é só costurar nas laterais com retrocesso no começo e no final. E lembrando, ao finalizar a costura, faz um zigue-zague aqui nessa parte dessa costura aqui do meio para baixo, aqui da mesma forma. Depois que costurar a lateral toda, você vem e faz um zigue-zague daqui para cá. Tá? Aqui na parte de cima não precisa, porque o busto a gente fez com tecido dobrado, então não há necessidade, mas como aqui tá com corte, ó, então para ficar um acabamento bonitinho, a gente vai fazer um zigue-zague só daqui para baixo, dos dois lados, e depois é só desvirar, tá bom? Eu vou pra máquina fazer isso, alfinetar com calma, e volto já já para mostrar para vocês. Bom, já costurei aqui as laterais, depois fiz um zigue-zague daqui para baixo, como acabamento, e aí é só desvirar. Depois passo o ferro, deixa tudo bem arrumadinho, para poder colocar no corpinho da boneca e medir a altura aí desse vestido. Então, eu vou fazer assim, ó, tá? Depois que vestir, eu vou medir mais ou menos a altura que eu acho adequada pro tamanho dela. E vou usar aquele alicate para colocar botão Rita, aquele botão tic-tac. Eu vou colocar aqui embaixo da gola para poder encaixar nessa outra parte de trás do vestido. Vou colocar em cada lado. Mas aí, se você não tiver o alicate para colocar o botão Rita, não tem problema. É só você abrir casinha mesmo de botão na sua máquina e colocar um botão comum. Pode usar velcro, um pedacinho para poder grudar, encaixar aí no corpinho da sua boneca.
você é quem decide o tipo de botão que vai colocar, tá? Então, tá aqui, aí depois eu vou colar um lacinho para poder dar um charme. Vou colocar botões só para decorar aqui na frente, mas tá basicamente pronto o vestido. E aqui são os sapatos, eu vou passar o ferro em tudo para deixar bem arrumadinho. E os sapatos, gente, vocês já sabem, né? Já postei dias atrás o vídeo ensinando como fazer o sapatinho. É um sapato de feltro e outro assim de tecido. Então, se você não viu, eu vou deixar aqui na descrição o link desse vídeo para fazer esse sapato. Então, por isso que eu não mostrei nesse vídeo de agora, porque esse passo a passo já foi gravado, já foi postado. Eu vou colocar o link aqui na descrição para quem tá chegando e ainda não viu. E tá quase pronta. Aqui eu tinha um pedaço de tule e aí eu dobrei para ele ficar na medida de 11, né? Cortei 1 metro e aí dobrei e medi 11 centímetros. Então tá aqui, depois é só fazer uma costura à mão mesmo com uma linha de crochê na bordinha até o final, dá 2 nós, porque aí depois é só franzir e colocar no corpinho da boneca antes de vestir aqui a roupinha, tá? É só colocar embaixo para dar um volumezinho aqui nessa parte. Então, já tem o vídeo do corpo, do sapato e das calcinhas aqui no canal, então eu vou deixar todos os links aqui na descrição para vocês acessarem. Agora que vestido, calcinha, sapato, tá tudo prontinho, é só reservar para vestir na boneca depois. Bom, gente, para fazer esse olhão bonito aqui e as marcações no rosto, a gente vai precisar da fita métrica, do lápis e de um botão comum para fazer o risco do olho. Então, é esse botão mesmo que você tem aí, que mede 1 centímetro de diâmetro, é ele que você vai usar para fazer esse olho. Se você não acredita, então fica comigo até o finalzinho para entender como eu fiz aqui esse olho esquerdo. Então, primeiro vai pegar a fita métrica. Então, eu coloquei aqui, marcou 12 centímetros de uma costura a outra. E aí, o que é que você vai fazer? Vai marcar na metade dessa medida. Então, aqui eu vou fazer um furinho com a agulha. E aí, desse ponto, você vai notar que vai bater 5 centímetros certinho daqui dessa costura de cima para baixo, até esse ponto que a gente fez, né? Então, tá tudo certinho. E aí, é só marcar 1 centímetro aqui desse ponto que a gente fez aqui no meio, para o lado direito, faz um pontinho, e para o lado esquerdo, da mesma forma, marca 1 centímetro e faz um ponto, tá? Vai ser exatamente aqui que você vai posicionar o botão e vai riscar com o lápis. Daqui para cima, vocês vão marcar 1 centímetro. Um centímetro. E vai fazer um pontinho aqui em cima para ser a sobrancelha. E aí, é só fazer um risco aqui, descendo para o lado, para fazer essa sobrancelha simples, tá? Mas aí você faz do jeito que quiser. Eu gosto de fazer assim. Então, risquei. Bom, daqui desse ponto do meio para baixo, você vai medir 1 centímetro. E vai fazer outro pontinho. E é nesse pontinho aqui de baixo, ó, daqui para baixo, marcar 1 centímetro, é que você vai fazer esse risco com um lápis para ser o nariz. É bem simples, né? Vai pausando o vídeo, faz isso com um pedacinho de retalho, faz uma cabecinha só para teste, tá? Depois, se errar, não tem problema, usa o outro lado, e se errar também, é só desmanchar, tirar a fibra para encher outra cabeça. Mas vai testando assim com o rosto cheio. E aí,
depois você faz na peça mesmo, da sua encomenda, mas vai pausando, faz com calma, treina bastante que você consegue. E aí, ó, depois de fazer a marcação do nariz, você vai descer 2 centímetros, ó, e faz outro pontinho. Aqui será a boca, então pega o lápis, risca, e daqui, ó, desse pontinho no meio, é só traçar aqui um pouquinho pra cima, desse lado, e aqui também, ó. Tá pronta uma boquinha, bem simples. Ou então pega uma moeda, alguma coisa redonda ou um botão, pra poder fazer esse risco aqui embaixo. Bom, feito isso, aqui você já riscou, fez esse primeiro círculo, né? Com lápis, ó, sobe só um pouquinho, segura e risca para fazer uma meia lua dentro desse círculo que você fez no início, ó. Tá? É aqui que a gente vai pintar de branco para fazer esse detalhe. Com o mesmo botão, você fez aqui 2 marcações e agora é só pintar. Começa a pintar primeiro a parte branca, depois passa para essa parte que pode ser azul, marrom, verde, enfim, da cor que você quiser. Essa boneca eu vou fazer lourinha, então eu quero ela com os olhos azuis, então por isso que eu tô usando essa tinta aqui, é um azul turquesa. E aí, é só pintar. Eu vou começar pelo branco, né? Vou molhar o pincel. Vou colocar num potinho assim, ó, numa tampinha. E pôr só um pinguinho de água, só pra diluir a tinta, pra não ficar uma camada muito grossa. E aí, a gente começa a pintar essa parte daqui, ó. Vai preenchendo até essa meia lua ficar toda pintada. Prontinho, já pintei. É bem pouca tinta mesmo. Aí dilui num pouquinho de água, tira o excesso num guardanapo ou num paninho, para o pincel não ficar encharcado. E aí é só preencher essa meia lua. Agora a gente vai para tinta azul, ou da cor que você preferir aí para os olhos da sua boneca. Então, vou limpar o pincel. E usar essa tinta que eu escolhi aqui. Vou pegar só um pingo mesmo, só molhar a pontinha do pincel. E vou preencher todo esse espaço aqui, ó. Bom, já preenchi. Olha só que bonito, né? Que tá ficando já. Agora, a gente vai molhar o pincel um pouquinho na tinta branca, bem pouquinho mesmo, pra preencher aqui o meio desse olho, ó. Aqui onde tá a parte azul, você vai fazendo movimentos circulares para ficar o meio bem mais claro do que na borda. Então, é só molhar um pouquinho na tinta branca, diluída na água também, bem pouco mesmo, e fazer esse movimento aqui no meio para deixar o olho com um fundo mais claro. Ó. Prontinho. Bom, o próximo passo é molhar
aqui a pontinha do pincel, do cabo do pincel, ó, na tinta preta, tira o excesso para não ficar muita tinta e faz um ponto bem no meio, ó. E aí, faz esse movimento aqui circular e depois é só você ir escurecendo esse ponto. Ele não pode ficar com muita tinta, tá? Qualquer coisa, deixa secar um pouco pra gente fazer os outros detalhes. Eu fiz umas comprinhas recentemente e fui na vontade de incluir também o boleador, né? Um boleador que tem a pontinha redondinha, bem pequena, para fazer esse ponto de luz no olho. E o outro lado é um pincel bem fino. E aí eu achei o máximo porque ia ter o pincel bem fino do jeito que eu tô procurando e não tô achando. Tá muito difícil de achar esse pincel por aqui, por perto. Vou ter que comprar pela internet. Porque ele é bem, mas bem fininho mesmo para fazer esses detalhes de cílios, sobrancelhas. E aí no site eu encontrei o boleador com pincel. Na realidade, numa peça só, você tem a pontinha com boleador e na outra ponta é o pincel bem fininho, do jeito que eu queria. Só que aí tava em falta. E aí, como eu tava com pressa em adquirir os outros materiais que eu tava incluindo no carrinho, aí não dava para esperar chegar, até porque não tinha nem previsão de quando ia chegar. Aí foi uma pena, né? Aí eu tô me virando com esse pincel velho mesmo. E não tem cão caçar com gato. Então faz a bolinha com o cabinho do pincel que dá certo também. E aí, ó, depois é só ajeitar os cantinhos que precisar. E deixar secar. O próximo passo é você molhar a pontinha do pincel na cor preta, na tinta preta, e fazer esse movimento aqui na parte superior. Esse movimento de vai e vem para mesclar esse pouquinho de tinta preta aqui na parte de cima. Que é para poder escurecer só essa parte, até mais ou menos a metade aqui, ó. Tá? Então, é bem pouca tinta mesmo. Tira o excesso da tinta, para não correr o risco de ficar muito escuro. Vou fazer aqui só um pouquinho. Ó, tá vendo? Por mais que você coloque pouquinho, corre o risco de destacar muito. Então, tem que ter todo cuidado. Vou tentar espalhar aqui. E aí, se ficar muito diferente do outro, você vai tentando igualar ao outro olho, tá? Ó. Qualquer coisa, eu dou uma escurecida no outro também para ficar o mais parecido possível. Mas eu acho que nem tá muita diferença, né? Qualquer coisa eu escureço esse outro lado também um pouquinho. Mas percebeu o efeito que deu mesclar a tinta preta no azul só nessa parte de cima? A intenção é essa, dar um charme aí a mais no olhar da boneca. Fica parecendo bem... um olho bem mais realista, né? Olha só. Depois que contornar e fizer os pontos de luz, esses brilhos aqui, ó, nos cantinhos, aí vai ficar perfeito. Mas olha aí. Lembrando que você pode usar os óleos resinados. Eu tô dando essa dica só para quem não gosta de usar os óleos resinados ou ainda não teve oportunidade de comprar, né? Mas aí você pode fazer umas bonequinhas com os olhos pintados e os olhos resinados. Também fica bonito. Mas hoje eu queria fazer com eles assim pintadinhos para vocês. Bom, agora é só fazer
esse brilho no olhar dela. Vou molhar a pontinha aqui na tinta, depois num pinguinho de água para diluir. Nessa hora o boleador ia ser perfeito, mas aí vai ficar para uma próxima. E aí faz um pingo aqui nesse cantinho superior, ó. Eu vou colocar mais tinta para ficar mais destacado. Mas é isso. Você escolhe também onde você quer colocar esse brilho. Eu tô colocando assim, mas cada um faz do jeitinho que quiser, né? Eu gosto de colocar um aqui. Vou deixar secando um pouquinho e depois eu venho e reforço esse pingo aqui com a tinta branca. Agora eu vou fazer aqui um pouquinho abaixo dessa pintura com a tinta preta que a gente fez. E vou acrescentando aqui mais um pontinho de luz. Mais um brilho aqui no olho. Esse pincel tá horrível, horrível mesmo. Preciso urgente encontrar um pincel bem fino para fazer esses trabalhos. Dá para desenrolar, mas é chatinho. Pronto. Depois, se sair um pouquinho errado, não tem problema. Vem com a outra tinta, a tinta da outra cor, e vai ajeitando ao redor, tá? Então, aqui eu vou passar um pouquinho da tinta preta, onde eu errei aqui, ó. E um pouquinho da azul, e aí eu conserto esse pontinho. Olha só que bonito que ficou. Fiz o brilho. E agora é só cobrir com a caneta permanente esses traços que foram feitos com um lápis. Então, aqui tá a sobrancelha. E aí, vou fazer o contorno desse olho. Vou começar aqui, ó. Vai ao redor. Depois, vai reforçando onde você achar melhor. E aí, completa tudo isso para depois fazer os cílios. E para fazer os cílios é só pegar o lápis e vai fazendo também os traços aqui do lado. Faz quantos você quiser. E aqui embaixo também, ó. Marca primeiro com lápis para depois passar a caneta. Aqui embaixo é opcional. Se não quiser fazer, não precisa, mas eu gosto. E olha só que fofura que ficou, né, gente? É só praticar aí nos retalhinhos, faz de várias cores, para depois você fazer direto na peça da sua cliente. Mas aí vocês viram que não é nenhum bicho de 7 cabeças, é só pegar um botão, fazer as marcações e seguir as instruções aqui do vídeo, que dá certo.
Pode ser que você acerte de primeira e pode ser que não, mas não tem problema, vai treinando. Eu também pratiquei bastante para poder chegar nesse nível aqui. E olha que não tá perfeito, né? Eu não sou expert no assunto, mas eu acho que tá uma graça. Tá aqui. Agora vamos pintar a boquinha. É só usar a tinta ou rosa ou vermelha e cobrir esse traço aqui que a gente fez, da mesma forma. Você pode usar uma agulha grande para ir pintando, caso não tenha o pincel fino. Eu vou usar essa agulha mesmo de fazer boneca de pano. Molho a pontinha e vou fazendo aquele trabalho bem delicado aqui, para não ficar grosseiro. Mas sem o pincel fica difícil, né? Eu até tenho uma caneta permanente vermelha, dessa mesma marca aqui. Só que eu achei que a vermelha, ela se espalha muito rápido a tinta e não fica bacana. Então, eu não quis arriscar, prefiro usar a tinta de tecido mesmo. Tô usando a tinta rosa pink para fazer esse contorno da boca. Mas pode usar vermelha, laranja, marrom, a cor que você quiser. Depois é só reforçar onde você achar que precisa. Vai ajeitando aí os detalhes para deixar secar. Bom, já passei o blush, reforcei aqui a pintura da boca para deixar bem rosada. E agora, se quiser, você pode também passar um pouquinho de blush no nariz, deixar um pouquinho rosado, tá? E aí, depois você vem, molha o pincel ou qualquer outra coisa aí que você tiver, na tinta branca, bem pouca mesmo. E aí, você faz tipo um ponto de luz aqui no nariz. Olha só a diferença, né? É um efeito que você dá aí, pra ele ficar rosadinho, mas com esse detalhe, essa sombra aqui na cor branca. Tá ficando uma gracinha, né? Se quiser, pode fazer sardas, mas aí é opcional também, né? Pode fazer um tracinho aqui nos cantos da boca. E tá prontinho. E aí vocês viram que com poucos materiais, com um simples botão, você consegue fazer esse olho bonito, que faz toda a diferença, gente. Tenho certeza que as clientes vão amar, porque é cheio de detalhes, né? É visível que foi dedicado mais tempo para fazer isso, valoriza demais a peça você fazer esse tipo de olho. Não desmerecendo os outros, né? Tem olhinhos ovais, bem simples, que você pode fazer com a tinta. Tem os olhos resinados, e aí você vai enchendo o seu catálogo aí de bonecas com modelos diferentes, com pinturas diferentes do rostinho, para agradar a todo mundo. Mas olha só que fofo, né? E aí você faz na cor verde, marrom, enfim. Faz da cor que você quiser. Eu tenho certeza que vai chamar a atenção aí das suas clientes. Agora, que já tá pronto o rostinho, aí sim você vem e põe aqui na frente do pescoço, tá, gente? Assim. E aí vai prender aqui atrás, dar uns pontinhos de segurança. Então, aqui é só fazer a costura com um fio, aquela linha 10 é ótima, porque é um fio bem resistente, você faz a costura de vai e vem assim, ó, vem pra cá, depois volta costurando novamente aqui pra deixar isso bem reforçado, tá? É uma costura simples, só centraliza e vai costurando, costurando, costurando até ficar bem firme. E aí reserva. Nunca cole o cabelo antes de costurar o pescoço, porque vai atrapalhar e não tem condições de fazer dessa forma. Então, sempre pinta primeiro, tá? Cabecinha sempre cheia,
Faz a pintura, espera secar e aí você vem e costura aqui na frente do pescoço. Depois que você fizer isso, aí sim vem pro passo a passo dos cabelos. Bom, depois que a tinta secou, eu costurei a cabeça aqui na frente do pescoço. E agora, vamos ao passo a passo dos cabelos. Eu tô usando um novelo de lã. Nessa cor, o código é 7684. E fiz 4 mechas medindo 33 centímetros. E uma mecha medindo 40 centímetros, tá? Então, é um total de 5 mechas, uma com 40 centímetros e 4 com 33 centímetros. Eu não conto quantas voltas eu dou para cada mecha. Então, aí vai do gosto de cada um. Se você quiser um cabelo bem volumoso, você dá mais voltas. E aí vai fazer mais mechas ou então mechas mais grossas, tá? Mas, para mim, eu acho que um novelo já é suficiente. Então, aqui eu vou distribuindo, né, para deixar mais ou menos com a mesma espessura, uma da outra, mas eu não conto os fios. Se você quiser contar, aí não tem problema também, mas eu prefiro fazer assim. E a única coisa que eu preciso saber é quantos novelos eu gasto para fazer determinada boneca. Então, para essa, um novelo dá tranquilamente, tá? A cabeça dela não é muito grande, então dá para fazer um cabelinho até aqui, mais ou menos, uma Maria Chiquinha, tá? Agora, se você quiser um cabelo bem longo, né, quiser fazer trança, aí sim vocês vão ter que fazer uma mecha bem maior e usar um pouco mais de fio, se você quiser, tá? Dar mais voltas. Mas para essa bonequinha eu tô usando apenas um. Então, a gente vai iniciar costurando as mechas. Usa aquela agulha bem grande, facilita. Pega um fio da lã. E eu vou começar a posicionar usando os alfinetes. Eu deixo sempre a mecha que vai ficar na frente para colar por último, tá? Então, vou separar aqui, essa é a de 40 centímetros, e vamos iniciar por essas. E aí, eu vou colocar aqui bem próximo dessa costura, daqui da cabecinha. Então, vou alfinetar, deixar aqui, porque isso depois vai facilitar. E aí, eu posso já começar a costurar essa primeira mecha. Dá um nozinho na ponta e faz isso aqui. E agora, a gente vai colocar a outra. Tira o alfinete, põe a segunda mecha. E faz o mesmo processo. Passa aqui. E vai prendendo o meio. Depois é que a gente cola as laterais. Primeiro costura o meio de cada mecha. E vai fazendo isso até a última aqui embaixo, tá? E agora, eu vou prender a última mecha
E vou sair com a agulha aqui na frente, onde a gente começou. Para poder costurar a mecha que vai ficar na frente. Prontinho. Aí você puxa, prende a da frente e finaliza com um nó. Aqui eu tô fazendo com todo cuidado, não tá muito confortável pra mim não, porque eu tenho que observar aqui o que eu tô fazendo sem bater no tripé. O espaço aqui é menor, então esse processo é meio complicado de fazer e gravar, mas tudo bem. E aqui coloco a última aqui na frente, ó. Vejo mais ou menos como vai ficar. E aí venho com a agulha e passo pra cá, pra depois finalizar com um nozinho. E aí eu prendo essa última mecha e depois é só dar um nó e iniciar a colagem, tá? Bom, com todas as mechas costuradas, agora é só iniciar a colagem. Eu sempre deixo para colar essa mecha aqui da frente por último. Então, eu sempre inicio pela segunda, no caso daqui pra cá, né? E é sempre assim. Colo um lado e depois colo o outro, tá? Aqui eu prendi, pra não ficar atrapalhando. E agora é só colar. Vai arrumando os fios, estica, pressiona um pouco. E aí, vai colar a próxima mecha. Sempre começa assim, um lado depois o outro, mas cada um faz do jeito que achar melhor, né? Vai fazendo aí do jeito que você tá acostumada. Passar mais um pouquinho de cola aqui. Prontinho. Vamos para a próxima. E agora, passa um pouquinho de cola aqui, ó, onde ficou a costura do pescoço, para esconder esse acabamento. E aí, você cobre com a última mecha.
E aí depois vai organizando os fios. Vou colocar mais um pouquinho aqui, ó, pra esconder, pra ficar com um acabamento bonitinho, né? Pronto. E agora é só fazer o mesmo processo aqui do outro lado. Começa pela segunda mecha e vem até o final. Eu vou acelerar um pouquinho o vídeo, para não ficar muito cansativo aí para vocês, mas é basicamente isso. Passa cola e vai colando uma mecha de cada vez até chegar na última, sempre com calma, com paciência. E depois que você colar, né, aí sim você passa para o outro lado aqui. Então, não tem segredo, tá? Eu vou acelerar um pouquinho e aí eu vou deixar para colar a última, mostrando para vocês verem os detalhes aqui na frente. Agora que as laterais já estão coladas, a gente vem pra cá para colar a primeira mecha. Então, divide bem aqui, ó. E aí, começa a passar cola aqui na lateral também, no lado direito e no lado esquerdo. E por último, é só amarrar, fazer a Maria Chiquinha e depois colar os lacinhos ou a florzinha, algum adereço que você quiser. Bom, agora que tá tudo colado, eu vou limpar esse cabelo, tirar qualquer fio de cola que ainda esteja aqui entre a lã, deixar ele bem limpinho, para depois amarrar. E aí eu aparo as pontas para deixar tudo certinho, igualado. E vou colar um lacinho, tá? Mas tá basicamente pronto. Ah, mas antes, deixa eu mostrar como eu faço o lacinho. Esse laço, às vezes, eu uso pra decorar o cabelo da boneca, ou então vestido, enfim. É bem fácil. Primeiro, eu risquei aqui um retângulo no tecido, coloquei ele dobrado, né, direito com direito, e risquei um retângulo medindo 7 centímetros por 5. Depois, eu costurei em cima do risco. Comecei aqui com retrocesso, fui seguindo e finalizei aqui com retrocesso novamente, deixando essa abertura para desvirar, tá?
É bem fácil. E depois que você desvirar, você pega uma agulha comum com uma linha e vai fazer uma costura no meio. Você dobra aqui o laço para vincar, para descobrir a metade dele. Ó. Dobra assim, vinca. E aí, vem com a agulha e vai fazendo uma costurinha mesmo, à mão, na metade, para poder franzir. Eu tô usando o mesmo tecido, a mesma estampa do vestido dela para combinar. Mas aí você usa a cor que desejar, combinando aí com a roupinha da sua boneca. Ó. E aí você dá 2 nós no final. E tá prontinho o laço. E depois é só pegar um pedacinho de viés aqui. Eu sempre guardo esses pedaços porque eu uso viés em outras peças, né? Mas eu sempre guardo, geralmente vão pro lixo, né? A gente joga, mas isso aqui serve para fazer esses detalhes no meio do laço. Então dá para aproveitar aí esses pedacinhos que você ia jogar no lixo. E aí você decora os lacinhos. Ó, é só colocar, pega um pedacinho de viés aí que combine com a estampa. E aí você cola. E vai aproveitando cada coisinha aí pra não jogar restinho de material no lixo de forma desnecessária, né, gente? Então, tá aqui, ó, um lacinho. E são esses que eu vou colocar no cabelinho dela, tá? Então, gente, vou amarrar o cabelo, deixar todo bonitinho. Vou colar os lacinhos, vestir a calcinha. Aqui, ó, a sainha de tule que eu fiz. Essa calcinha já tinha, vou passar o ferrinho aqui. E o vestido, olha, aqui eu coloquei botão tic-tac. Super prático, gente. Olha só. Eu apliquei aqui embaixo da gola, porque aí disfarça, não vai dar pra ver. E aqui, ó, na parte de trás, é só prender no corpinho dela e tá pronto. Muito melhor fazer assim. Caso você não queira fazer com tic-tac, eu não tenho alicate pra você colocar, não tem problema, abre uma casinha de botão mesmo e usa aquele botão comum, ou então você costura velcro, não tem problema, mas eu acho que assim fica muito mais fácil para vestir no corpinho dela, tá? Então, é isso, vou vestir e mostrar aqui ela já toda arrumadinha para vocês. E olha só, gente, depois de pronta fica uma graça. Aqui os sapatinhos, para quem tá chegando agora no canal, já tem vídeo ensinando como fazer esses sapatos, eu vou deixar aqui na descrição. Mas olha que fofa, depois que você veste a roupinha, coloca a calcinha, a saia de tule, ela fica toda charmosa e é só usar a criatividade, colocar os adereços que vocês acharem melhor, pode botar um lacinho aqui de fita. Os laços também deram um charme aqui no cabelo.
Amei também esses morangos aqui na estampa. Tudo isso dá um charme a mais aí na peça. Espero também que vocês tenham gostado dessa pintura que eu ensinei a fazer. Achei que esses olhos ficaram bem bonitinhos. É um olhar diferente, uma maneira diferente de vocês fazerem outras bonecas. Vocês já viram aqui no canal que eu uso olhos resinados, faço aquele olhinho mais simples, aquele olho oval, sem muitos detalhes, mas que também fica charmoso, fica bonitinho na boneca. E tem essa opção aqui, ó, tá? E aí você faz na cor que desejar. Vocês viram que não é difícil, vai treinando aí nos retalhos e depois vocês vão acabar pegando prática e fazendo isso daqui rapidinho. Se gostou, não esqueça do meu like, de se inscrever no canal se chegou aqui pela primeira vez e também de ativar o sininho de notificações para não perder as novidades. Vejo vocês no próximo passo a passo, um forte abraço, tchau, tchau!